Olá, meus queridos, graça e paz, glória a Deus. Estamos aqui mais um dia para a glória do Senhor. Estamos no 15º dia, fechando a terceira semana do livro O Caminho para a Presença de Deus, de John e Lisa Bevere. E a nossa terceira semana está falando sobre remova a barreira da falta de perdão. Nós já falamos aqui sobre Deus em tempos de deserto. Nós já falamos sobre a quem obedecer, quem eu vou obedecer durante esse tempo e no deserto. A gente tem vontade de não obedecer ao Senhor, que a gente pensa que Ele só vai fazer coisa boa na nossa visão, mas não é bem assim. E agora nós estamos fechando esse ciclo aqui de remover a barreira da falta de perdão. Eu peço, se você não ouviu, não acessou as outras semanas, eu peço que você comece lá da primeira semana, que eu sei que é uma levando a outra, é uma puxando a outra, eu sei o quanto é importante você assistir não, né? Que não tem nem nada passando. Mas ouvir essa mensagem e eu sei que o Senhor vai falar muito forte ao seu coração. Não tem problema de você estar, eu tô atrasada. Não, não tá. Você está no tempo certo, no tempo que o Senhor escolheu para que você começasse essa jornada. É uma jornada de 40 dias e nós estamos fechando aqui a terceira semana. Muito feliz de estar aqui com vocês. E o tema de hoje, estamos no dia 15, que é o 15º dia, e o tema é: e quanto às recaídas com relação ao perdão? Eita, nós! E quanto às recaídas com relação ao perdão? O texto-chave se encontra em Mateus, capítulo 5, versos 44 e 45, que diz o seguinte: dessa forma, vocês estarão agindo como verdadeiros filhos do seu Pai que está nos céus, porque ele envia a luz do sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e derrama chuva sobre os justos e sobre os injustos. Se vocês amarem apenas aqueles que amam vocês, que adianta isso? Até mesmo os cobradores de impostos, ou os publicanos, as pessoas perversas, as pessoas injustas, fazem isso, amar as pessoas que me faz bem. As pessoas fazem isso, tá? Então, que diferença que faria, né? Há vários anos, alguém no ministério me ofendeu, disse John, tá? Estou lendo o livro. Essa grande ofensa não foi uma experiência única, mas uma entre muitas com essa pessoa ao longo de 1 ano e meio. Por intermédio da oração e do jejum, finalmente cheguei a um ponto de poder orar. Senhor, eu o perdoo e deixo para trás tudo o que ele fez. Imediatamente o fardo que eu carregava desapareceu, mas isso era apenas o começo da minha jornada rumo à recuperação. Alguns meses depois, precisei lutar contra alguns dos mesmos pensamentos que tive antes de perdoar. Finalmente, perguntei ao Senhor como impedir que esses pensamentos me atraíssem de volta à falta de perdão. Eu não quero viver o restante da minha vida ressentido com aquela ofensa. O Senhor me instruiu a orar pelo homem que me ofendera, lembrando-me daqueles versículos de Mateus que a gente acabou de ler, Mateus 5, 44 e 45. Então orei. A princípio foi como uma voz seca e monótona, sem um mínimo de compaixão. Por obrigação, eu acrescentava: Senhor, abençoe, dá a ele um dia bom, um bom dia.
Ajuda-o em tudo o que ele fizer. Em nome de Jesus, amém. Aquela oração bem infantil, né? Depois de algumas semanas, parecia que eu não estava fazendo qualquer progresso. Então, certa manhã, o Senhor me falou sobre o Salmo 35. Eu não fazia ideia do que havia no Salmo 35. Então, vamos ler o Salmo 35? Nós também precisamos saber o que está escrito lá no Salmo 35. Uau! É um senhor salmo. Mas nós vamos fazer essa leitura, porque é importante para nós. Já que parei, então, o que veio aqui? O que acontece conosco? É aquilo que eu já falei para vocês a respeito lá do Mackenzie, lá no filme A Cabana. Que era para ele sempre declarar que ele tinha perdoado o assassino da filha dele. Sempre declarar, até o ponto que o Senhor limpasse. O que aconteceu comigo, na minha experiência? O Senhor também fez a mesma coisa comigo. Porque eu não orava pelas pessoas que me ofenderam. Eu não orava. Mas, o que aconteceu? Quando o Senhor me tratou sobre perdão, que eu batia a Bíblia e falava assim, eu não vou perdoar não. Fulano sempre não tá arrependida e tal, não sei o quê. Por quê? Porque não foi uma única coisa que a pessoa tinha feito. Não, tinha sido várias coisas durante um determinado tempo, um período. E aí, eu também estava super magoada, super cheia de ressentimento. Então, o Senhor precisava tratar comigo, primeira instância, tratar as minhas emoções. Quando o Senhor tratou comigo, aí o que acontece? O Senhor foi falando, foi mostrando, foi me colocando no lugar da pessoa. E aí foi onde eu comecei a orar, pedindo para o Senhor tirar do meu coração toda a amargura, toda a tristeza, porque não queria fazer parte daquilo, não queria ficar carregando mágoa e tal. E o Senhor foi limpando, foi limpando. E aí eu chorava quando contava essa história. Eu ficava muito triste mesmo. Hoje não. Hoje eu conto como se fosse algo que passou pela minha vida. Mas é assim que funciona. Porque tem coisas que precisam ser tratadas primeiramente em nós. E depois que é tratado em nós, a gente quer o quê? Porque é igual quando a gente comete um pecado. Isso aqui não é diferente. Quando eu vou lá e cometo um pecado que depois eu fico com muita vergonha de Deus, porque a gente sabe que Jesus nos perdoou. E aí eu fico com vergonha de falar com o Senhor, aí a gente pede perdão. Certo? E aí daqui a pouco a gente está cometendo aquele pecado de novo. Isso também aconteceu comigo. Eu cometi um pecado e de repente assim, eu tava lá cometendo de novo o mesmo pecado. E isso foi entristecendo não o coração de Deus, porque eu sei que o Senhor já sabia que eu iria cair. Mas o que me arremete é que eu ficava triste por mim. Eu ficava assim, como assim? Eu pedi perdão pro Senhor e agora? Eu sei que ele me perdoou, mas ele fala pra gente ir não pecar mais e não cometer mais o mesmo pecado. Que se a gente comete o mesmo pecado, a gente não se arrependeu verdadeiramente, mas eu me arrependi, Senhor. E eu falava isso para Deus. Eu lembro disso. Eu me arrependi, Senhor, de ter feito isso. Eu me arrependi. Por que eu tô voltando e cometendo de novo? E isso me consumia por dentro. Eu lembro disso. O Senhor vinha, me pegava no colo, né? E também foi outro trabalhar de Deus. Porque às vezes a gente acha que a gente não vai mais fazer, pronto e acabou. É um processo. É um processo. E é isso porque o Espírito Santo vai
nos fortalecendo e vamos diminuindo o que? As nossas vontades, os nossos desejos vão sendo diminuídos. Lembra que nós falamos sobre a carne e o espírito? Também é a mesma coisa. Porque o que está sobressaindo em mim enquanto eu estou pecando? É a minha carne. Minha carne que está gritando, minha carne que está falando mais alto. Mas a partir do momento que eu mudo a gangorra, o Espírito está falando, o Espírito está agindo na minha vida. Então, o que vai acontecer? Minha carne vai sendo mortificada a cada dia. Eu sou 100%? Não, não sou. Mas aquelas coisas que eu cometia, hoje, glórias a Deus. Glórias a Deus, muito glória a Deus. Eu não faço mais. Glória a Deus, eu glorifico ao Senhor. Foi de uma hora para outra? Não foi. Mas a cada oração que eu me colocava ali, porque eu estava com muita vergonha de Deus, né? Vergonha, pecado traz vergonha. Pecado não traz alegria, pecado traz vergonha. Traz prazer naquele exato momento que está sendo feito, mas depois traz vergonha. Então não é algo legal. E aí a gente começa o quê? O processo de purificação, de limpeza, de o Senhor estar à frente e falar assim, não, filha, eu te justifico. E eu sei, eu creio que você não vai mais fazer. Entende? Então é um processo. E aí você precisa saber a quem você vai dar lugar, a sua carne ou o Espírito de Deus sobre o seu espírito, né? O espírito. Uma coisa que é interessante, se eu começar a dar lugar à minha carne, o que vai acontecer? Vocês acham que eu não vou cometer mais os pecados que eu cometia? Claro que eu vou. Porque eu vou estar dando lugar o que? A carne. E aí, aquela velha Delma vai aflorar. A velha Delma vai vir à tona. A velha Delma vai querer aquelas coisas. Porque era uma velha Delma. E hoje, a nova Delma, que está buscando mais ao Senhor, agradar o coração do Pai, a viver uma vida de integridade, viver uma vida íntima com Deus. Essa nova Delma não deixa a velha Delma querer subir no ranking, vamos dizer assim. Né? O que acontece? É todo dia um trabalhar de Deus. E essa nova Delma ainda tem algumas coisinhas para ser modificada. Mas é isso. E ao mesmo tempo, por quê? O que acontece? O Senhor colocou luz e falou assim, olha, você precisa mudar isso. Isso aqui não está condizendo com aquilo que você está falando de mim. Né? Você está envergonhando o evangelho. Não é assim? E aí eu comecei a ter uma nova visão, comecei a buscar mais o Senhor, comecei a me colocar à disposição para que houvesse a mudança. É a mesma coisa. Eu olho para o meu irmão, eu sei que aquele meu amigo me machucou, me feriu, eu perdoo, só que ainda existe coisas a ser tratadas. Em mim, não é nem na pessoa, é em mim. Ah, mas eu perdoei fulano. Tem aquela coisa, eu perdoei meu marido, eu falei pra ele que já que eu perdoei. Só que toda vez eu volto no passado, só que toda vez eu fico lá na desconfiança e eu fico controlando meu marido. Isso é perdoar? Não, isso não é perdoar. Você acha que perdoou, mas você não perdoou de fato, porque quando nós perdoamos, o que acontece? A mão do Senhor a gente entrega para o Senhor. A gente tira a mão a nossa vontade, a gente tira o nosso julgamento, a gente tira e deixa o Senhor agir sobre a vida da pessoa, com a maneira que Ele desejar. De vez em quando, o que vai acontecer? O inimigo vai apontar o dedo para você e você vai sentir que o Senhor não te perdoou, ou você vai falar assim, meu, não acredito.
não acredito. Porque vai vir à tona, né? Aquela rancorzinha, aquela coisinha. E aí você tem que ir lá e orar, pedir a Deus e assim vai. Até ao ponto de você não sentir mais nada. Ponto de você lembrar da situação, mas você não vai sentir mais nada, porque você não vai ficar controlando o seu marido. Você não vai ficar controlando a sua esposa. Você não vai ficar chorando pelo pecado que já foi perdoado. Quem nos acusa é o Senhor. O Senhor não, desculpa. Quem nos acusa é o inimigo, é o diabo que nos acusa. Porque aquele pecado que já foi perdoado, você já se arrependeu, você já pediu perdão, você já se limpou, você já se libertou daquilo. Não tem por que você ser acusado disso, porque o sangue de Jesus te purificou, te limpou, te salvou, te justificou. O sangue de Jesus fez a redenção completa, não deixou falha nenhuma, tá? Então, é isso que nós precisamos entender. E da mesma forma, é nós olhando para o pecado, né, para as coisas que o irmão fez contra nós. Lembrar que você precisa liberar esse perdão. Olhar para ele através do amor de Jesus. E só orando você vai conseguir isso. Só entregando, mas não essa oração igual o irmão John fez aqui. Aquela oraçãozinha rasa, né? Ai, Senhor, abençoe o fulano, dê-lhe um bom dia, que tudo corra bem, em nome de Jesus, amém. Não. Tá? O que vai acontecer? Aquilo vai continuar surtindo efeito na sua vida. Que o inimigo faz questão de ir na ferida. É uma brecha que tá aí ainda. Então ele faz questão de te mostrar, ó. Tá vendo isso aqui? Pois é. Então não é assim que o Senhor faz, tá? Então, vamos ler aqui, ó, o Salmo 35. E vamos entender aqui o que o irmão John tá querendo nos falar. E o que Deus falou para ele, né, nesse Salmo 35. Senhor, defenda-me contra os que me acusam. Combata os que estão me atacando. Vista as roupas de guerra, tome o seu escudo. Levante-se e socorra-me. Levante a sua lança e o machado de guerra. Não deixe os meus inimigos se aproximarem de mim. Fale a minha alma, eu o salvarei. Que sejam derrotados e humilhados os que procuram matar-me. Obrigue meus inimigos a voltarem atrás em seus planos e que sofram a vergonha diante de todos. Que eles sejam como a palha soprada pelo vento, que o anjo do Senhor os faça fugir. Torne o caminho deles escuro e perigoso, seja eles perseguidos pelo anjo do Senhor, porque sem razão alguma fizeram planos maus para me destruir, cavaram uma armadilha no caminho por onde eu ia passar. Traga sobre eles de surpresa a sua destruição, que eles caiam na própria armadilha que armaram para mim e sejam destruídos. Então a minha alma ficará cheia de alegria no Senhor. Ficarei muito feliz porque Ele me salvou. Do íntimo do meu ser exclamarei: não há ninguém semelhante ao Senhor. O Senhor livra os fracos dos inimigos mais fortes do que eles. Ele livra o pobre e o necessitado dos seus exploradores. Meus inimigos estão usando falsas testemunhas para me acusar de coisas que nem conheço. Estão pagando com o mal o bem que lhes fiz, e isso me deixa sem vontade de viver. Contudo, quando estavam doentes, vesti roupas de luto. Humilhei-me com jejum e orei por eles. Andei enlutado como se fosse por um irmão ou um grande amigo.
curvei a cabeça de tristeza, vesti de roupas de luto, como que lamenta por sua mãe. No entanto, quando cheguei à minha vez de passar por dificuldades, eles ficaram contentes e se reuniram para planejar a minha destruição. Gente que eu nem conhecia se reuniu para falar mentiras a meu respeito. Para agradar seus inimigos, essas pessoas fizeram ameaças e zombaram de mim. Senhor, até quando vai ficar olhando? Por favor, salve-me do ataque deles. Livre a minha vida desses leões. Assim eu darei graças diante de todo o povo, no meio da grande multidão reunida, e eu louvarei o Senhor. Não deixe que essa gente traiçoeira se divirta com a minha derrota. Não permita que aqueles que me odeiam sem motivo fiquem rindo com desprezo. Eles não sabem falar de paz. Toda a sua conversa se resume em fazer planos de traição contra quem vive em paz na terra. Gritando, eles me acusam de ter feito o mal. Eles me acusam dizendo: vimos com nossos próprios olhos, sabemos de tudo. Mas o Senhor viu isso. Não fique calado. Não me deixe sozinho. Levante-se, meu Senhor, desperte, faça justiça. Defenda a minha causa. Meu Deus e Senhor. Ó Senhor, meu Deus, o Senhor é justo. Declare-me inocente, conforme a sua justiça. Não deixe que os meus inimigos me condenem e se alegrem com minha destruição. Que eles não tenham o prazer de pensar: finalmente nosso desejo vai se cumprir. Agora vamos acabar com eles. Que sejam completamente derrotados. Faça com que eles fiquem envergonhados diante de todo o povo, pois eles se alegraram com meu sofrimento e procuraram me destruir quando eu estava fraco. Encha de grande alegria e felicidade todos os que desejam meu bem, que eles possam sempre dizer: o Senhor seja engrandecido, porque ele tem prazer no bem-estar do seu servo. Então eu cantarei o dia inteiro, proclamando a sua justiça e o seu louvor. Uau, que salmos, né? Que salmos. Então aqui, ó, quem não se identifica com esse salmo, com Davi? É salmo de Davi. Quem que não se identifica com ele? Todos nós, né? Todos nós temos os inimigos. E muitas vezes a gente faz essas coisas. Em minha opinião, todo aquele homem, enquanto alguns dos seus associados tinham retribuído o bem que eu fizera com o mal, minha alma estava definitivamente triste. Deus usou esse salmo para ilustrar a minha batalha ao longo daqueles últimos anos. Então li, olha só o que ele leu lá no 13 e no 14. Contudo, quando estavam doentes, vesti roupas de luto, humilhei-me com jejum e orei por eles. Andei enlutado como se fosse por um irmão ou um grande amigo. Curvei a cabeça de tristeza. Vesti roupas de luto, como quem lamenta por sua mãe. Davi diz que aqueles homens estavam tentando destruí-lo. Eles os atacaram com o mal quando ele não havia feito nada para merecer isso. Eles estavam retribuindo o bem que Davi estava fazendo com o mal. A reação de Davi não se baseou nos atos dos outros. Decidido a fazer o que era certo, ele orou por eles como se eles fossem seus irmãos chegados ou um amigo chegado. Deus estava me mostrando como orar por aquele homem. Ore por ele as mesmas coisas que você quer que eu faça por você. Uau! É assim que nós devemos fazer com as pessoas que nos feriram. Não essas oraçõezinhas, abençoe o dia dele, cuide dele, em nome de Jesus, amém. Não. Nós temos que olhar
e pedir, mas com vontade, que nem quando você ora por você mesmo. Só assim você vai ter amor de Cristo por ele. E só assim você vai, de fato, perdoar aquele que tem te ofendido. Você vai conseguir perdoar. Porque é assim que o Senhor nos perdoa. Porque ele não olha para nós hoje, ele olha para nós no futuro, aquilo que ele almeja que nós sejamos. Ele nos vê daquela maneira. Porque se ele ficar olhando para nós o hoje, o que vai acontecer? Nós vamos surpreendê-lo, nós vamos fazer coisas erradas e aí ele vai ficar triste, porque ele não vai estar vendo o que de fato nós somos, que de fato é de verdade, para que serve essa parte das nossas vidas, entendeu? Então, minhas orações mudaram totalmente, olha só o autor falando. Eu já não orava mais, Deus abençoa, né? Dá a ele um bom dia. Minhas orações se tornaram cheias de vida. Eu orava, Senhor, revela-te a ele de uma maneira maior. Abençoa-o com a tua presença. Permite que ele te conheça mais intimamente, que ele seja agradável a ti e honre o teu nome. Eu orei o que queria que Deus fizesse em minha própria vida. E é assim que nós devemos fazer, orar da maneira como nós queremos que Deus haja em nós. Após um mês orando apaixonadamente por ele, clamei em alta voz: eu o abençoo, eu o amo em nome de Jesus. Aleluia! É isso que o Senhor faz. Por isso que o Senhor fala assim: ame os seus inimigos. Não é fácil amar os seus inimigos. É fácil odiar os nossos inimigos e amar os nossos amigos. Mas o Senhor quer o quê? Que nós subamos de nível. Eu deixei de orar por ele para o meu próprio bem e passei a orar por ele para o bem dele. A cura foi completa. É assim que o Senhor faz conosco. Aleluia. E removendo barreiras, ore por qualquer pessoa que tenha lhe ofendido. Ore. Faça um compromisso de orar pelas preocupações dessa pessoa consistentemente nas próximas semanas. Quem que te feriu? Quem que você está aí cheia de mágoa e de rancor? Quem? Quem que tem tirado o seu sono? Que tem feito você chorar? Porque mexeu com as suas emoções, mexe com as suas emoções. Quem que te faz comer compulsivamente? Porque comigo foi assim. Eu comia compulsivamente. Não estava nem com fome. Mas eu comia e buscava fazer coisas. Sair na rua, tinha que comer alguma coisa. Tinha que comprar doce, principalmente. Foi assim que se foram 30 quilos a mais. E é assim, é isso que acontece conosco quando nós não temos maturidade, quando nós não temos o Senhor nos guiando, quando nós deixamos a alma falar mais alto, quando nós não nos abrimos completamente para o Senhor. Então, vamos orar hoje nesse intuito de colocar as pessoas que te ofenderam, as pessoas que te deixou triste. Eu vou orar, tá? Não vou colocar nome de ninguém aqui, lógico, porque vai ficar gravado e não é a minha intenção expor ninguém aqui, mas eu peço que você coloque aí aquilo que vai no seu coração, o nome das pessoas, certo? Tem a oração aqui, eu vou orar em cima dessa oração, mas que você seja sincero com o Senhor, fale o nome da pessoa, aquela pessoa do seu trabalho, pessoa da sua igreja, que não tá
dando certo, sabe? Que tá batendo na trave toda vez. Toda vez você olha e não consegue olhar para ela, não consegue falar com ela, não consegue ter algo especial com ela. Delma, é necessário eu andar com ela? Não, não é necessário você se tornar amiga íntima dela, não, porque tudo depende da ofensa que foi feita, do que foi feito, né? Tudo depende. Mas o perdão é necessário. É igual quando a pessoa fala assim: eu vou divorciar. Eu não quero mais, eu vou divorciar. Tudo bem, você pode divorciar. Pode, divorciar não é pecado. Mas você tem que entender que, mesmo divorciando, você tem que liberar perdão. Nossa, Delma, é sim. Porque você tá só se divorciando, porque você tá cheio de mágoa da pessoa, o amor acabou. O seu amor pode ser que tenha acabado, mas o amor de Cristo nunca acabou. Então, se você achar que tudo bem, a gente não consegue mais viver juntos, não só cria atritos, só não tá dando certo, vamos separar. Ok, mas as mágoas que você carrega, as marcas, as feridas que estão aí, elas precisam ser tratadas. E então você precisa perdoar essa pessoa, o seu cônjuge. Ah, Delma, mas ele me traiu. Ah, mas ela me traiu. Ah, mas ela mentiu. Sim, você vai precisar perdoar. Vai ter que decidir perdoar, porque senão você não vai ser mais perdoado. É assim diz a palavra. Que é o mesmo peso que você usa, é o mesmo peso que será usado para você. Foi isso que nós vimos essa semana. Então, que nós possamos olhar com amor o próximo. Com o amor de Cristo, não o nosso. Pai eterno, Deus amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós estamos aqui, ó Pai, para admitir que nós temos problemas recorrentes com pessoas, ó Deus. Pessoas próximas a nós, ó Pai. Eu não sei quais são as pessoas que cada uma aqui irá colocar, mas o Senhor sabe, ó Deus, quais são as pessoas que têm nos ferido, têm ferido essas pessoas. É um parente, é o cônjuge, é os filhos, é o pastor, é algum irmão da igreja. Ah, Senhor, em nome de Jesus, é algum vizinho. Oh, Deus, que o Senhor vai tocando, ó Pai, nos corações agora, neste momento, Senhor. E que nós possamos, ó Deus, deixar esses problemas ao pé da cruz. Em nome de Jesus, ó Deus, nós somos frágeis, nós somos limitados, nós somos humanos. E eu tomei novamente o problema e comecei a carregá-lo novamente, mas eu não quero carregar mais este problema. Eu quero deixar ao pé da cruz, Senhor. Muitas vezes nós temos recaído, nós pensamos, ó Pai, que perdoamos verdadeiramente, quando vê nós estamos chorando. Nós estamos chorando até porque achamos que o Senhor não nos perdoou, ó Pai. E volta aqueles pecados, o inimigo vem e nos acusa por aqueles pecados que nós cometemos, onde já pedimos perdão, onde já, ó Deus, nos entregamos, colocamos diante de Ti, que nós possamos, ó Deus, te pedir, ó Pai, que o Senhor derrame sobre nós autoridade no nome de Jesus para dizer ao inimigo que ele não tem mais poder sobre as nossas vidas referente a esses pecados que nós fizemos. Mas ao mesmo tempo, Senhor, nós possamos olhar para as pessoas que estão próximas de nós e que nos feriu, que nos machucou, que nós possamos, ó Deus, olhar para elas com o amor de Cristo. Que sabemos, ó Deus, que às vezes nosso coração já não tem mais o amor fraternal, aquele amor para estar ali intimamente com aquela pessoa, não existe mais.
mas o amor de Cristo precisa existir no nosso coração. E que o Senhor, ó Deus, possa nos fazer olhar para essas pessoas e dizer, abençoar, que nós abençoamos a vida delas, que nós desejamos o bem a elas, que nós vamos orar por elas. E se ainda não for possível, ó Deus, ter um relacionamento de irmão, de um relacionamento através do amor de Cristo, ó Deus, que nós possamos nos comprometer em oração pela vida dessas pessoas, ó Deus, que tomaram o rumo. Muitas vezes estamos até idolatrando esses pecados, essas ofensas. Estamos idolatrando, estamos colocando, o fulano vai estar lá, então não vou estar. Vai acontecer isso, então não vou. Sabe, Senhor, não. Nossa vida não é movida por essas pessoas. Nossa vida é movida pelo Teu Santo Espírito. E que o Senhor possa colocar luz, ó Deus, onde precisa. Eu venho aqui, ó Deus, para que o Senhor toque a vida dessas pessoas e aprofundes, ó Deus, a caminhada de fé delas contigo. Cada uma dessas pessoas, ó Pai, que esses irmãos estão colocando aqui diante do Senhor, que o Senhor possa derramar, ó Pai, amor, que o Senhor possa aprofundá-los na caminhada de fé, que o Senhor possa, ó Deus, tirar, ó Pai, de nós possamos deixar para trás toda a recaída de falta de perdão, por meio do poder da Tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Nos encha, Pai, de fé, nos encha de esperança, nos encha de coragem, nos encha, Senhor, em nome de Jesus, com que nós possamos estar com o coração cheio de amor por cada pessoa aqui, ó Pai. E nós temos orado neste momento, e principalmente por Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, eu entrego, Pai, o meu coração. Eu entrego, Pai, a minha vida. E peço que o Senhor me transforme, ó Deus, para que eu possa olhar as pessoas que têm me ferido com o Teu amor. Que a primeira coisa que possa vir em minha mente é Cristo. Cristo. E eu possa ver, ó Pai, o Senhor e não as pessoas, ó Deus, para que eu possa sempre, ó Deus, perdoar e não ficar remoendo, não ficar guardando rancor, não ficar criando raiz de amargura, Pai. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor já trabalhou tão profundamente isso comigo. E o Senhor sabe, ó Deus, o quanto era difícil isso para minha vida. Mas hoje ainda é difícil, não vou dizer que é fácil, mas tem um grande toque especial do Senhor. Hoje eu consigo olhar com as coisas com mais facilidade. Hoje eu consigo, ó Pai, ver a transformação que aconteceu em mim. E eu te agradeço, ó Deus, e eu te peço que essa transformação não seja só minha, mas seja de todas as pessoas que estão aqui juntamente comigo neste propósito. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor, Pai, controle tudo que está em mim, que haja o controle no meu espírito, juntamente com o teu espírito, Senhor. Oh, aleluia. Que o Senhor, ó Pai, lança fora tudo aquilo egoísta, tudo orgulho, ó Pai, que muitas vezes nós não pedimos perdão também por orgulho. Nós não pedimos, ó Deus, perdão porque achamos que nós somos os mais injustiçados do mundo inteiro. Deus, nós somos egoístas, Pai. Quebra em nós todo orgulho, egoísmo, para que nós possamos ter um relacionamento conforme a vontade de Jesus. Conforme, ó Deus, a vontade que o Senhor, aquilo que o Senhor colocou para nós, escrito na Tua palavra, nos escritos ali onde Jesus, nos seus evangelhos, onde Jesus fala que nós devemos amar os nossos inimigos, nós devemos, ó Deus, orar pela vida deles, nós devemos carregar os fardos uns dos outros. Então, ó Deus, nos ajuda, Senhor. Até mesmo aqui neste salmo, Pai, que nós fizemos a leitura, onde nós falamos, ó Pai, que nós andamos enlutados, que nós olhamos para as pessoas como um grande amigo. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos sentir a dor do outro, nos colocar no lugar do outro, e deixar que o Senhor trabalhe isso em nossas vidas.
Muitas vezes nós nos sentimos injustificados porque as pessoas estão nos humilhando, que as pessoas estão nos atacando, que as pessoas estão fazendo isso, estão nos perseguindo, mas maior é o que está em nós, no nosso coração. Senhor, eu não preciso me justificar, o Senhor já me justifica. Eu sou justa no Senhor e as pessoas também, que toda aquela pessoa que tem atacado pedra em nós, ó Deus, que nós possamos olhar para elas com amor e que elas possam olhar para nós, ó Deus, com o mesmo amor e saber que o Senhor é quem luta as nossas lutas, o Senhor é quem luta as nossas batalhas, o Senhor é que vai à frente. Então, eu não preciso colocar a minha justiça, eu não quero julgar ninguém. E eu peço a Ti, ó Deus, que ninguém aqui queira julgar ninguém, mas que todos, ó Deus, possam passar pela Tua justiça. É isso que eu oro, Pai, e já te agradeço por esse final aqui de semana. Já te agradeço, ó Deus, por tudo que vivemos aqui através do perdão, colocando, ó Deus, isso diante do Senhor. E eu te louvo, ó Deus, porque nós estamos seguindo em frente aqui. Sabemos que não está nada fácil, mas nós estamos contigo e não vamos olhar para trás. Nós estamos no centro da tua vontade e não vamos, ó Deus, deixar de fazer parte. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Glória a Deus, né? Estamos aqui finalizando. E luz para o seu caminho hoje, temos que ler Mateus capítulo 5. Hoje é só um capítulo. Que você possa ler, meditar nessa palavra de Mateus capítulo 5. Faz parte do Sermão do Monte. Tem muitas lições valiosas aqui neste capítulo para mim e para você. E que vocês possam ter aí um tempo para a honra e para a glória do nosso Deus. Que vocês possam meditar nessa palavra de hoje. Deixe o seu like, se inscreva aí no canal se você não é inscrito. Compartilhe essa palavra e que o Senhor toque no seu coração, assim como tem tocado no meu. Em nome de Jesus. Amém.